A paz do Senhor, irmãs. Amém. Boa noite a todas. Bem-vindas neste lugar. Eu gostaria só de compartilhar o versículo aqui em Provérbios 31, que diz assim, no versículo 25: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém? Somos nós. Somos as mulheres que o Senhor tem chamado nessa geração. E se ainda não estamos tão parecidas como está aqui nesse texto, que possamos buscar isso nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé nesta hora, agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Depois nós vamos adorar ao Senhor. Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos a Ti, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Eu te louvo, Senhor amado, pelo trabalho desta noite. Eu te louvo, Senhor, por cada mulher que está aqui neste lugar. Pai querido, eu sei que o Senhor trouxe cada uma delas. Que o Senhor possa falar a cada coração. Que o Senhor possa ministrar cada vida que entrou aqui. O Senhor sabe como cada uma chegou aqui neste lugar, Senhor. E queremos ser, Senhor, como, Senhor amado, estas palavras de Provérbios 31. Pai querido, nos faz mulheres fortes. Mulheres, Senhor, que não, Pai amado, comem o pão da preguiça, mas nos levantamos e, Pai amado, e cumprimos, Senhor amado, as nossas tarefas. Educamos os nossos filhos com amor, Pai. Há na lei do Senhor, que possamos ser mesmo, Senhor amado, como, Pai, plantas, Pai amado, em volta de ribeiros de águas, Senhor. Que possamos florescer no tempo certo, que possamos ser bênção na vida, Senhor, dos nossos familiares, dentro das nossas casas e também fora delas, Pai. Em nome de Jesus, usa cada mulher, Pai, levanta cada mulher na força do seu poder. Em nome de Jesus que eu te peço, Pai, manifesta a Tua presença neste lugar, que possamos ter uma noite agradável, uma noite cheia do Teu Espírito Santo, uma noite, Pai, onde possamos mesmo, Senhor amado, nos abrir, Senhor, abrir os nossos corações e receber, Senhor, a porção que o Senhor tem para as nossas vidas nesta hora. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu vou cantar em cima da música já cantada, porque a minha voz não está tão boa, está meio rouquinha. Então, para não ficar nenhuma falha, hoje eu vou cantar em cima da voz da Aline Barros. Mas vamos adorar ao Senhor com excelência nesta noite, porque Ele é digno de receber a nossa adoração. Aleluia. Sonda-nos, Senhor, e conhece os nossos corações. Aleluia. Homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Usa-nos, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta, Senhor, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o
Eis aqui a minha vida, usa-me. Usa-nos, Senhor. Usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, 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 Senhor, transforma-me. Toma nossas vidas. enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Amém. Pode se assentar, irmãs. Amém. Quantos apaixonados nós... A paz do Senhor, minhas irmãs, glória a Deus, não é, por estarmos aqui, mais um encontro de mulheres,
E cada vez que nós nos encontramos assim, é motivo de alegria, não é? Que você possa sentir, não é, este prazer, esse momento preparado para nós, amém? É para nós, é um presente, é um alívio, não é? Um mês tão difícil, não é? Tantas lutas, tantas coisas, tantos problemas, e bem no último dia do mês, não é? O Senhor está nos presenteando com um refrigério para as nossas almas, amém? Esse momento mesmo para nós nos descontrairmos. Glória a Deus. Obrigada mesmo, irmãs. Vocês sabem que eu escrevi até isso lá, né? Sem vocês não tem encontro, não é verdade? É encontro de mulheres. Eu não posso estar aqui sozinha, que não é encontro de mulheres, não é? Eu preciso de cada uma de vocês aqui para nós verdadeiramente estarmos nos encontrando e na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não quero falar muito hoje, porque a gente vai fazer umas coisinhas. Amém? Mas eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com as irmãs. Em Marcos 11, não precisam abrir se não quiserem, não é? Abrir a Bíblia. Marcos 11, do 12 ao 14, porque este versículo aqui em especial, um versículo, me chamou a atenção já faz algum tempo mesmo, entendeu? Que isso vem assim martelando. E eu quero compartilhar com cada uma de vocês. Prestem atenção, irmãs. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Amém? É uma palavra tão conhecida, não é? Mas em especial, isso que está escrito aqui. Não era tempo de figos. Veja bem, irmãs, não era tempo de figos. Mas Jesus olhou a figueira, não é? Ele teve fome, ele olhou para a figueira e foi ver se achava alguma coisa. E vocês acham que Jesus não sabia que não era tempo de figos? Claro que sabia. Claro que sabia. Não era época de figos. E aí isso me chamou a atenção. Então por que ele foi ver se tinha alguma coisa? Não é? Irmãs, isso é para nós. Isso é para nós. Você tem que estar preparada a tempo e fora de tempo, como diz lá em 2 Timóteo, não é? Tanto para a pregação do Evangelho, lá em 2 Timóteo fala sobre isso, mas a tempo e fora de tempo. Ou seja, o tempo todo nós temos que estar preparadas para fazer a vontade do Senhor. Não importa, não dê desculpas. Ai, não é? A figueira podia falar assim, poxa, porque olha bem, a ênfase aqui não é isso para nós aqui, não é? Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela secou e tudo, mas depois ele usa realmente nessa mesma palavra, ele explica, não é? Essa parábola está falando sobre o poder da fé, não é? Ele fala para os discípulos que se eles tiverem fé, não é? Eles vão fazer as mesmas coisas, porque eles se admiraram que a figueira secou. Mas não é isso hoje para nós, não é? Para nós hoje fica o seguinte: nós muitas vezes falamos, não, ainda não estou pronta, não é? Não estou pronta, ai, não dá, ai, e fica assim desapercebida, não é? Mas de repente, Jesus pode pedir algo para você, e aí? O que você vai fazer? Não é? O que você vai fazer? Lá, naquela época, né, e eu acredito que agora, folhas verdes, não é, numa figueira,
significava assim, que já tinha, se a figueira estava com folhas, era para ela ter algum frutinho já, entendeu? Os primeiros frutos, entendeu? Era para ter, mas não tinha. E isso fala o que com vocês, irmãs? Fala o quê? Nós precisamos estar atentas, porque nós não sabemos quando o Senhor quer nos usar. As pessoas, elas olham para nós e elas veem folhas, mas elas precisam de alimento. Elas precisam do alimento, do fruto. Fruto, e aqui fruto não é nada, não tem nada a ver com almas, não é? Você dar frutos, não. Frutos realmente, frutos do Espírito. Viver uma vida realmente com Jesus. Isso é dar frutos. Vocês viram que nós cantamos? Eu gosto demais desse louvor, porque nós falamos assim, enche-me até que em mim se ache só a ti. Amém? Você sabe o que é isso que você cantou? E dar frutos é exatamente isso. Transparecer Jesus na sua vida. Não é? As pessoas têm que vir a nós com fome de frutos. Não é? Aqui Jesus foi procurar figos, ele estava com fome literalmente. Mas as pessoas olham para nós com fome da palavra, com fome de Deus, não é? Sedentas. Estão aí, a gente vê, não precisa olhar muito longe, não é? A necessidade das pessoas, como elas estão perdidas, não é? E olham para nós e vê folhas. Será que se elas chegarem em nós, elas vão encontrar frutos? Elas vão ter o que comer? Nós vamos ter o que falar para estas vidas? Principalmente nós aqui, não é? Mulheres. Será que essas mulheres que se achegam a nós, porque elas veem, sabe o que significa essas folhas, irmãs? Vocês, não, vamos mudar aqui a frase, né? Vamos mudar um pouco. De repente, só folhas não resolve, não é? Só folhas, aparência de crente. Não é? Eu sou crente. As pessoas olham e não, sou crente, faço assim, estou lá na igreja todo dia, oro, busco e tal. Mas será que as pessoas vão realmente, não é, encontrar alimento em nós? Ou é só aparência? Foi isso que Jesus viu ali. Aparência. Tinha folhas verdes, aparência de frutos, né? Vamos lá. Mas não encontrou. E nós? Estamos apenas vivendo de aparência? Ou realmente nós vamos ter frutos para alimentar as pessoas que vêm até nós, as mulheres que vêm até nós, não é? Com tantos problemas, com tantas cargas, não é? E a gente, né? Elas vêm até nós, ou nós muitas vezes olhamos e não fazemos nada, porque de repente só tem folhas, mas não é suficiente. Vocês estão entendendo, irmãs? Eu estou sendo bem clara, não é? Glória a Deus, eu não, mas o Espírito Santo realmente tem falado desta maneira conosco. É bastante curta esta mensagem, mas é para chamar realmente a nossa atenção, não é? Nós temos que ser cheios de tal maneira, cheios das coisas de Deus, de tal maneira que só se encontre Jesus nas nossas vidas. Só, entendeu? Não é aquela, sabe, aquela mulher rixosa, rancorosa, não é? E fica avoada e sei lá, entendeu? Pensando coisas, não é? Preocupada com tantas coisas. Não, nós temos aquelas mulheres assim, sabe, que parecem crentes, não é? Parecem crentes, inclusive ontem a gente estava falando algo assim,
que muitas vezes a gente se baseia, né? Fala assim, ai, aquela pessoa prega bonito, prega bem, não é? Mas pregar não significa que está cheio de Jesus. Não significa pregar aqui, falar bonito, não significa que a pessoa está cheia de Jesus, não. Entendeu? Cheias de verdade, que as pessoas venham até nós, vendo a diferença, elas vejam as folhas e falam, ali tem uma pessoa crente, eu vou ali porque ali tem uma mulher crente, não é? Uma mulher de oração, eu vou ali porque eu estou vendo que ali o lar dela é diferente, a vista de longe, assim como Jesus avistou essa figueira, de longe, não é? Que nós também sejamos assim, que as pessoas, as mulheres, olhem assim de longe e falem assim, eu vou lá naquela casa, eu vou procurar aquela mulher, eu vou procurar, porque olha, as folhas verdes, ali tem uma crente, mas aí ela tem que chegar e não encontrar só folhas, ela tem que encontrar frutos, entendeu? Você tem que mostrar realmente, não é que você é diferente, que Jesus realmente é o centro da sua vida e a pessoa ache realmente em você Jesus, não é? Não chegue na sua casa e aí a gente começa com aquela conversa fiada e vai, sei lá, vai assistir televisão e conversa daqui, fofoca dali, não é? Cuidado, irmãs, não é? Muitas vezes as pessoas vêm sedentas até nós, com fome, e a gente vai no embalo e começa a fofocar, a falar o que não é para falar da vida alheia. Não, irmãs, por isso que você tem que estar pronta em todo o tempo, e no tempo e fora de tempo, ou seja, em todo o tempo, nós temos que ser úteis. A figueira só com folhas, ela foi útil por acaso? Não. Aí nesse louvor, por isso eu pedi esse louvor, não é? Uma ponte sobre as águas. Se essa ponte tiver toda corroída por baixo, tiver assim, que você encosta nela, ela já faz assim, ela vai ter utilidade? Claro que não. Claro que não. O farol não é que brilha à noite? Se ele estiver apagado, vai ter alguma utilidade? Claro que não. Vai estar ali, lindo, maravilhoso, e ele brilha todas as noites, independente de estar tempestade, não é? Se o tempo está bom, se o tempo está feio, todas as noites, não importa se vai ter alguém que vai precisar enxergar aquele farol, não importa, ele tem que brilhar ali o tempo todo, todas as noites, bem assim é nós, não é? Nós temos que brilhar, nós temos que fazer a diferença, as pessoas têm que olhar para nós e enxergar Jesus, e saber que indo até você, ela vai encontrar alimento para a alma dela. Ela vai encontrar uma palavra realmente, não é, que ajude, que a levante, que a anime. Ela vai encontrar ali em você, não é, um porto seguro. Porque nós temos o nosso porto seguro, não é? Jesus. E é isso que o Senhor quer falar conosco nesta noite, irmãs. Que nós sejamos não só cheias de folhas, mas nós temos que dar frutos o tempo todo, estar preparado o tempo todo, viver uma vida com Jesus o tempo todo, não é? Que quando as pessoas olharem e falar assim, eu estou vendo folhas, elas não cheguem perto e falam assim, está vendo, era só aparência. Não, que elas cheguem perto e falem, graças a Deus, não é? Encontrei aqui um alimento, encontrei os figos. Amém, irmãs? Glória a Deus. Irmãs, que o Senhor seja louvado, não é? O recado foi dado. O Espírito Santo vai falar muito mais com cada uma de vocês, não é? Com cada uma de nós, porque nós precisamos realmente, não é?
só dizer, Senhor, usa-me como nós cantamos? Não, não. Nós temos que estar realmente preparados para que o Senhor nos use. Não é que o Senhor nos limpe, faça tudo isso, sonde cada uma de nós. Não é que o Senhor veja em nós o que precisa ser trabalhado. Não é? Para, de fato, nós podermos dar frutos o tempo todo, frutos para o Senhor, não é mostrar que nós realmente temos Jesus, não é só aparência, não é, sabe, vir aqui, vai, vem, não, é uma vida com Jesus, amém, irmãs? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração e depois eu quero fazer uma brincadeirinha com as irmãs, mas é uma brincadeira, que na verdade, não é uma brincadeira, não é para o nosso aprendizado mesmo, tá bom? Eu acho que era isso, eu anotei algumas coisas, não é? Aqui, ficou claro, irmãs? Preparadas? Preparadas? Como é que você está aí, não é? Cheia de frutos? Cheia de frutos? Se alguém chegar perto de você, você não vai só ver as folhas, vai ver frutos. Vai ver realmente que você é uma mulher de Deus, é diferente, entendeu? Você é diferente, você não é qualquer mulher não, você é uma mulher de Deus, cada uma aqui tem um chamado, não é? Cada uma aqui tem um seu chamado, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus, nós te damos graças nesta noite, te damos graças mesmo, eu te agradeço por tudo, pela tua palavra, porque o Senhor tem falado conosco, com cada uma de nós, a começar mesmo em mim, é um alerta para nós, precisamos estar prontas a tempo e fora de tempo, em qualquer tempo, em todo tempo, porque nós não sabemos quando o Senhor vai querer nos usar. Nós falamos, usa-me, Senhor, mas é no teu tempo, não é no nosso. Por isso é que nós temos que estar preparadas, porque nós não sabemos quando, não sabemos a oportunidade quando vai aparecer. Nós temos que estar ali, atentas, firmes, cheias do teu Espírito, cheias do teu poder, cheias da tua palavra, cheias das coisas do alto, Senhor, das coisas do alto. Senhor, nos perdoa, porque ainda nos distraímos sim com tantas coisas, ainda buscamos tantas coisas que não são as coisas do alto, e mais uma vez o Senhor tem falado para nós estarmos preparadas, porque as pessoas têm fome, as pessoas estão indo a passos largos para o abismo, elas precisam de um alimento que vem de ti, elas precisam da tua palavra, elas precisam de alguém ali para ajudá-las, meu Deus, para ajudá-las, para falar do teu amor, para falar do teu evangelho. Senhor, que nós não fiquemos dando desculpas, mas que nós possamos mesmo estar sempre prontas, sempre, Senhor, sermos úteis, é isso que nós queremos, fazer a diferença no teu reino, Senhor, fazer a diferença como o farol que brilha à noite, ali ele faz toda a diferença, uma ponte sobre as águas faz toda a diferença, Senhor, em nome de Jesus, um abrigo no deserto, é isso que nós queremos ser, para fazer diferença, porque o deserto é muito quente, é muito árido, e quantas vezes as pessoas estão sedentas, precisando mesmo de um abrigo, e esse abrigo somos nós, e quantas vezes nós estamos nos omitindo. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, e nos encha, Senhor, nos encha, como nós cantamos, sonda cada uma de nós, Senhor, trabalha em cada uma de nós, transforma, muda tudo o que é necessário mudar, meu Deus, quebranta os nossos corações endurecidos, tira o nosso orgulho, tira de nós esse comodismo, a preguiça, as desculpas, tira de nós tudo isso, Deus, porque não é desta maneira. O Senhor quer que as pessoas, ao olhar para nós, não vejam
vejam só as folhas, não vejam só a aparência, mas o Senhor quer que nós tenhamos frutos para alimentar as pessoas, estejamos cheias em qualquer tempo para alimentar estes que estão famintos, Pai, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite, meu Deus, em nome de Jesus. Cada uma que o Senhor trouxe aqui nesta noite, o Senhor sabe bem. Continua falando com cada uma no profundo, porque é o teu Espírito que vai falar, não eu, Senhor, não minhas palavras, mas eu creio que é o teu Espírito que fala e que convence a cada uma de nós, que explica tudo nos mínimos detalhes, e o Senhor vai falar com cada uma no profundo, em nome de Jesus. Esta é a nossa oração, e eu já te agradeço, meu Deus, te agradeço pela tua palavra, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque se o Senhor tem falado assim a nós, é porque o Senhor nos ama, é porque o Senhor quer mesmo nos usar, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença, para sermos figueiras cheias de frutos, não somente folhas. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãs? Pode acender a luz em nome de Jesus. Eu vou fazer uma coisa, olha. Vocês vão rir, mas é legal. Quem aqui já ouviu falar da brincadeira? Pegue e pregue. Ninguém. Eu vou explicar. Algumas meninas aqui não vão falar nada porque nós já treinamos, já falamos, então não vale mais, tá bom? Eu vou pegar um objeto aqui e eu vou mostrar para vocês, né? Quem tiver, eu vou fazer assim para ficar mais fácil. Quem na hora lembrar, entendeu? De um versículo ou de uma palavra, não precisa, veja bem, não precisa ser um versículo da Bíblia. Por isso que fala, pegue e pregue. O que esse objeto poderia te ajudar? O que você lembra vendo esse objeto? Alguma coisa que você lembre de Jesus? Alguma coisa para você falar com uma pessoa? O que isso te lembra? Né? Eu vou dar um exemplo, é que se eu der um exemplo aqui, vai estragar. Eu não trouxe aqui, mas corrente. Vamos dizer, né? Ainda bem, eu não trouxe. Uma corrente, se eu pegasse aqui uma corrente. Quem aqui saberia falar alguma coisa sobre a palavra, sobre Jesus, entendeu? Que pudesse ser falado para uma pessoa. Fala, Margarete. Entenderam? Entenderam? Quem mais? O que vocês falariam? Corrente, o que te lembra? Eu já lembrei, sabe do quê? Da palavra lá de Paulo, que as correntes, né, que foram quebradas, quando eles oravam e louvavam, né, estavam presos, quebrou-se as correntes, né? Quem mais? Paulo e Silas, né? Foi a primeira coisa que entendeu. Mas vocês entenderam o que é? Vamos dar mais um exemplo aí. Eu falei até do calçado para a Noélia, né? Se eu tivesse aqui um calçado, um sapato, um calçado, o que vocês poderiam falar para uma pessoa baseado nisso? O que te lembra um calçado? O que te lembra na Bíblia? O que te lembra de Jesus? Isso mesmo, tirar o pó, se você não for bem recebido, quando você vai entrar numa casa, não é? Está de passagem, se não for recebido bem, né? Se não receberem a paz, não é?
até para sacudir, para tirar o pó da sua sandália, do seu calçado. Tá vendo? É mais ou menos isso. Eu vou descer. Aí eu trouxe alguns objetos, logicamente, não é? Deu para entender? Vamos lá? Isso. Sabe o que eu lembrei de calçado? Na hora quando fala de calçado? Calçados os seus pés com o evangelho da paz. Efésios. Tá certo? Eu vou descer. Eu trouxe até uma coisa de casa que vocês vão rir da minha cara, mas tudo bem. Vou descer porque quem quiser falar, eu vou pôr o microfonezinho para você falar. Ninguém, não precisa ficar com vergonha, entendeu? Porque tá valendo. É só para vocês treinarem, entendeu? Isso é uma forma da gente estar cheia, preparado em todo o tempo para pregar, não é? O evangelho, para falar com as pessoas, não é? São as oportunidades, entendeu? Você vê uma coisa, você vê a oportunidade, já mete a língua lá falando da palavra, entendeu? São as oportunidades. Essa brincadeira tem esse objetivo. Quer ver? Então eu vou começar, Mas é tudo objetinho tão fácil, olha. Quem quiser falar, levanta a mão que eu vou aí. Uma chave, irmãs. Quando vocês olham para uma chave, o que vem na cabeça? Quem quer falar? Quem quer falar? O quê? O carro? Não, mas não é isso. Não, é uma chave aqui, mas nem pense que é de carro. É uma chave que eu peguei. Tá, né? Que Deus abre as portas, né? Fala mais, irmã. Deus abre as portas para a gente, né? É só a gente ir buscar. Não precisa. Não, eu já falei. A porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Conforme a gente vem buscar, né, a presença de Deus, Deus vai abrindo as portas, né? Quer ver outra? Eu vou falar essa. A oração é a chave da vitória. Essa é muito fácil, não é? Mas ninguém lembrou. A oração é a chave da vitória, não é? Jesus abre as portas, não é? Justamente para nós, as portas, não tem porta que Deus não abra, não é? Olha, é isso mesmo, entenderam, irmãs? Glória a Deus, glória a Deus. Eu fico feliz, viu? E essa irmãzinha aqui, olha, é uma irmã nova aqui, não é? No nosso meio, é Paula, não é? Paula, glória a Deus, irmãs, é isso. Você tem que, sabe, é o pulo do gato, falar alguma coisa sobre o evangelho. Quer ver outra coisa? Bem facinho? Essa é fácil, hein? Pelo amor de Deus. Uma lâmpada. Lâmpada para os meus pés. Isso foi a primeira. Luz para o meu caminho. Isso mesmo, irmã. Isso mesmo. Essa daqui é muito fácil, não é? Mas essa foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu peguei a lâmpada. Tá bom. Tá bom. Isso daqui. Água. Essa é fácil, né? Quem beber dessa água nunca mais terá sede, que é a palavra de Deus, né? Jesus é a fonte da água viva, não é? Tem muitos mesmo para a gente pensar. Não precisa ser versículo, viu, irmãs? É justamente o que isso te relaciona com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Quer ver outro?
Sabe o que é isso? Eu não posso perder. É um controle remoto, mas é um controle. Essa é boa. Deus está no controle de tudo e de todas as coisas. E a língua também, como ela falou. Bom, pois é. Jesus tem que controlar tudo na nossa vida, principalmente a língua, não é? Principalmente a nossa língua. Porque senão... Pois é, exatamente, não é? Ô, irmãs, porque é assim, principalmente nós mulheres, nós temos esse problema de falar demais, é ou não é? Entendeu? A gente fala demais, entendeu? E muitas vezes nós temos que pedir para o Senhor controlar a nossa língua realmente, para a gente saber a hora certa de falar certas coisas, as pessoas certas, não é, para a gente falar as coisas, não é, a maneira de falar, não é, não falar da vida dos outros, não é mais falar das coisas do alto realmente, não é, coisas que edificam, coisas boas, coisas, é isso é um fruto. Isso é um fruto na nossa vida. Você realmente falar somente coisas que edificam, não é? Coisas que vão levantar, que vão ajudar, que vão abençoar, não coisas que vão derrubar a pessoa, que vai entristecer, não, entendeu? Que vai desanimar. Não, não é isso que Deus quer, é falar realmente coisas boas. Aliás, né, eu lembrei daquela palavra, não é? Porque pode uma figueira, não é, dar, não vou lembrar da palavra certinha, mas água, isso, exatamente. Da fonte de água doce, da fonte de água salgada sair água doce, e o contrário também, não é? Nós temos que ter este cuidado, tá bom? Glória a Deus, eu tô contente, ó, olha, isso aqui eu peguei lá de casa, sabe o que é isso, irmãs? É mel, quem tem alguma coisa para falar sobre mel? Fala. Isso. Falar mais, isso, terra que mana leite e mel. Desobediência de Sansão? Ah, tá vendo também, ó, essa nem eu lembrei, essa. Isto, não, pode falar, entendeu? Eu falo assim, não precisa ser versículo, porque às vezes lembrar o versículo é mais difícil, entendeu? Mas se você lembra de um versículo, fala, Márcia. A palavra é doce como mel, né? A palavra do Senhor é doce como mel. Eu lembrei daquele louvor que é um salmo, não é? São mais desejáveis do que o mel e o destilar a palavra do Senhor. São mais... E mais doces do que o mel. E mais a palavra do Senhor, exatamente, entendeu? É mais... Fala aí de novo. É o salmo de... A lei do Senhor. Como é que é? Agora esqueci. É perfeita, é mais desejável do que o ouro depurável e mais doce do que o mel. Eu sei por causa do louvor. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Acho que a gente cantava quando tinha 20 anos, pelo menos 40 e tralalá, mas é isso mesmo, entendeu? Foi o que eu lembrei. E por aí, aqui foi um treinozinho, mas aí baseado nisso, você pode começar a pensar na sua casa, entendeu? O que eu, né, olhar alguma coisa e, sabe, o que eu posso falar, não é?
da palavra para uma pessoa, não é baseado nisso aqui, você vai lembrando, não é, das coisas. E tem mais um, ó, esse também é muito fácil, sabe o que é isso, né? Um pãozinho, pois é, Jesus é o pão da vida, todo mundo falou. Quem mais lembra de alguma coisa? Amém, gostei, essa aí é boa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda... Mateus 4:4? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu não consigo falar assim o versículo tal, entendeu? Ó, Mateus 4:4, entendeu? Eu não ia nem... Fala. Que Jesus repartiu o pão. Oh, glória a Deus! Jesus repartiu o pão. Você está vendo? É isso mesmo. Qualquer coisa que fale da palavra, que fale do Senhor, que seja o começo de uma conversa, não é, com uma pessoa. Entendeu? Não tenho o que conversar. Pois é, de repente você vê um pão. De repente você está ali perto da pessoa, né? Não tem, e agora? Como que eu vou começar? Não é? Como que eu vou começar a conversar? Como que eu vou começar a falar de Jesus? Aí você vê um pão, você lembra, fala. Amém? Jesus é o pão que desceu do céu. Olha, de pão tem bastante. Amém? É isso, irmãs. Foram só esses objetozinhos aqui, né? Mas dá para fazer com muito mais, muito mais. E que seja isso para nós, faz parte, inclusive, da palavra, não é? Que você tem que estar realmente cheia das coisas de Deus, não é? Você tem que estar cheia. Alguém comentou assim, mas eu não lembrar dessas coisas não significa que eu não estou cheia, que eu não estou cheia dessas coisas. Amém. Entendeu? Não mesmo, não estou dizendo isso, não é? Mas é muito bom que nós estejamos assim, cada vez mais cheios, tudo lembra Jesus, tudo lembra o Evangelho, tudo lembra, entendeu? A palavra de Deus. Isso mesmo. Quem tiver cheia, que enche mais, até que em mim se ache só a ti. Já pensou? Ou seja, acho que nunca a gente vai estar cheio o suficiente, entendeu? Ser cheio até que em nós só exista Jesus. Só se veja Jesus, irmãs. Lembra disso. Cheias a ponto de não existir mais Esther, nem Joyce, nem Carmen, nem Ana, nenhuma de vocês. Cheias a ponto das pessoas olharem e só enxergar Jesus. Ai, meu Deus. Às vezes a chuva, alguém encosta na gente e fala, nossa, não para de chover. Em vez de você falar, é mesmo, né? Já lembra de alguma coisa boa para falar da chuva, do vento, da poeira, dos besouros, do sapo, tudo, dos pernilongos, do calor de Sales, né? De tudo, das pessoas, da cidade que é pequena, que não cresce, que, né? Ao invés de estar concordando e vendo só as coisas ruins, que a gente possa lembrar, porque se um sapato faz a gente lembrar, né? Um pão faz a gente lembrar, imagina essas outras coisas, se for pensar no calor, nas árvores, no vento, né? Em tudo, né? Tudo tem que ser motivo não para murmuração e reclamação, mas para evangelização, né? Glória a Deus. Fale, Joyce. E minha sogra ela é bem certeira nisso, né? Tudo que a gente fala com ela, ela, não, mas olha só, pense bem, é assim, 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 né? Ela ensina bem a gente. Mas você comentou uma coisa ali que falaram, não, mas nem sempre eu tenho que estar lembrando, eu posso estar cheia e não lembro. Mas dificilmente nós vamos estar cheios e não lembrar.
Isso é quase impossível. Impossível. Nós estarmos cheias do Espírito Santo e não lembrarmos de uma palavra, de um versículo, de algo que o Senhor fez. É praticamente impossível. Praticamente impossível. Isso mesmo, irmãs. Viram? É isso. A oportunidade. Não deixe passar. Tudo que você olhar ao seu redor tem que te fazer lembrar de alguma coisa que glorifique ao Senhor, algo que você possa compartilhar com a pessoa, não é, para a glória de Deus, algo que fale do reino, não importa se é versículo, entendeu? Versículo eu também não sou boa de guardar assim, não importa o que seja, mas que realmente a sua cabeça esteja cheia das coisas de Deus, cheia da palavra, não é? Cheia da palavra. Amém? Glória a Deus. Então tá bom, louvado seja o nosso Deus. Isso foi um treinozinho, não é uma brincadeira, mas uma brincadeira que edifica, edifica. Eu gostei muito dessa, eu já fiz um teste lá em casa. Eu estava fazendo um teste, entendeu? É legal porque você começa, entendeu? A forçar, não é, a sua mente, e aí você começa a lembrar mesmo de muitas coisas, não é? Muitas coisas. Amém, irmãs? Vamos só agradecer ali o alimento. Eu agradeço às irmãs mesmo, não é? Pela colaboração, pela participação. Eu sempre falo, você fala assim, ai, não tem nada hoje. Não tem problema, não é? A gente pede pratinho, mas quem não pode, não tem problema. O que a gente quer é a participação. E sempre sobra demais comida, não é? Bolos, eu agradeço mesmo o carinho das irmãs, não é? A participação, sempre apostos aí, em nome de Jesus, que nós possamos continuar. E eu vou fazer um sorteiozinho lá, tá bom? Por isso que eu peguei o nominho de vocês. Senhor nosso Deus, muito obrigada mesmo por este momento, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, de compartilhar mesmo, Senhor, as tuas coisas, a tua palavra. Muito obrigada pelas tuas filhinhas, cada uma que o Senhor tem trazido aqui, aquelas que não puderam vir também, o Senhor sabe o porquê. Que nesta noite nós possamos sair daqui realmente um pouquinho mais cheias de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Obrigada por todo o alimento que foi preparado com todo amor, com todo carinho. Muito obrigada, Senhor, por tudo, e que o Senhor continue conosco ali ainda neste momento, que nós possamos ainda nos alegrar bastante na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.